Que fase, galera. Que fase. Como eu já falei no vídeo anterior, eu gosto de fazer essas coisas assim que eu fiz no Jeep, eu gosto de fazer sozinho. Sabe? Não é que eu precisasse fazer isso sozinho, eu poderia muito bem pagar um profissional, uma oficina para mandar fazer e só ir lá buscar quando está pronto, pagar e está tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário do dia vocês estão vendo esse vídeo, mas eu estou novamente aqui na empresa. O Enseada está ali, ó. Agora, como vocês podem ver, já parcialmente montado, né? Tá com roda, tá com a capota. A barraca de teto já tá ali, porém falta agora aquela capa da barraca, né? E aí eu vou mostrar para vocês então. Aqui tá faltando o capô e logo vou chegar a explicação por que está sem o capô ainda. Mas uma das cerejas do bolo está aqui, ó. Pensa nos novos bancos que eu fiz para o Enseada. Esses bancos aqui me deu uma trabalheira, tá? Não está bem pronto ainda. Falta aqui aquele encosto de cabeça, que é um encosto vazado. Tá lá com o estofador. Na verdade ele já fez o encosto, só que eu acabei não gostando muito da qualidade e eu pedi para ele refazer novamente a parte da costura. Ficou um pouco solto o material, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou então. Esse banco aqui é o seguinte, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, né? Os pontos de fixação dele aqui, eu fiz exatamente como é o banco original do Jeep CJ5. Porém, essas espumas aqui, ó, elas são espumas, um modelo parecido com o banco da Recaro, que tem essas abas laterais aqui, né, de encaixe, bem confortável. Só que eu resolvi inovar, fazer isso aqui com lona militar, ó, lona militar mesmo, lona, né, não é nenhum tecido sintético aí, é lona. Então, já fiz alguns testes de rodagem, como eu tinha falado para vocês, ficou bem bacana mesmo. Assim, posição de dirigir é excelente, o conforto nem se fala, né? Atrás também, já aproveitei e revesti o banco original que eu tinha nele, com o mesmo material, foi colocado espuma nova também, os cintos já estão todos no lugar. A capota que eu tinha falado no vídeo anterior ali, que eu mandei fazer um reparo, era sobre essas cintas aqui que eu estava falando. Elas começaram a esfarelar, né? Tem 11 anos que tem essa tolda aqui, essa capota, e eu precisava de uma manutenção, então eu mandei para a fábrica, eles deram uma revitalizada nela e voltou aqui para montar. Pedi também para o loneiro lá costurar umas bandeirinhas aqui do meu estado, Santa Catarina, do Brasil. Então o Jeep está criando forma. Eu só não consegui finalizar aquela capa, porque eu também dependo de terceiro e eu estou tentando ver se eu consigo negociar para fazer com esse mesmo material que é da lona do Jeep, né? Que é um material muito resistente e esse realmente é 100% impermeável, então para a barraca ali em cima seria ótimo. Então eu fiz aqui duas alças, essa de baixo e essa aqui de cima, e aqui eu fiz uma trava, que a gente vira ele para frente e daí ele levanta, né? Para dar o acesso aqui para quem senta ali na parte traseira. Esse modelo eu copiei muito parecido com o modelo original dele, porém eu usei metalão quadrado, não é tubo redondo como é original. Fiz algumas alças aqui que no banco original não tem. E na verdade eu refiz a ferragem um pouco mais forte do que a original, né? Para realmente garantir que o trabalho fica bom, que não dá problema, né? Então seria isso. Já no lado do motorista, pessoal, então o banco é fixo, né? Ele não tem regulagem nem para frente nem para trás. Aqui ele praticamente encosta na caixa de roda. Falta coisa de 8 milímetros. Aqui embaixo deve dar o quê? Uns 6 milímetros mais ou menos. Aqui em cima dá um pouquinho mais. Ó, mal passa o dedo aqui. Então ele é fixo. Ele também não articula para frente, né? Ele só tem essa posição, não tem outra posição. Ele, digamos assim, ele ficou exatamente como é o banco original dele, porém essa parte aqui, ela
por se tratar de uma espuma um pouco maior, mais longa, ela veio também um pouquinho mais para frente. Mas até é bom porque aqui é onde apoia as coxas aqui, ó. Então numa viagem mais longa, porque a pedaleira do Jeep original ali é bem complicado, sabe? Acaba cansando muito as pernas, então isso aqui vai poder me proporcionar mais conforto na viagem. Eu não tô, assim, eu já falei isso muitas vezes, eu não fico muito apegado nessa questão de originalidade, você tem que cuidar de cada detalhe, cada parafuso tem que ser original conforme a época. Não, eu não, assim, eu gosto do original, sim, só que não é, tipo assim, eu não me apego tanto a isso, sabe? Eu gosto daquilo que me satisfaz, que eu acho que fica legal. Para algumas pessoas eu sei que não agrada, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas eu sempre imagino assim, ó, eu gosto de alterar alguma coisa que eu possa alterar, porém eu não gosto de alterar a característica original ao ponto de eu não conseguir mais reverter o que eu fiz, entendeu? Então, qual o meu objetivo nesses bancos ali? Eu guardei os bancos originais, eles estão guardados, né? E assim vão ficar. Se porventura mais para frente ali eu desisti desse projeto aqui, eu quero deixar o meu Jeep novamente original como ele veio do exército para mim, eu vou deixar ele originalzinho sem maiores assim problemas de adaptação ou coisa nesse sentido. E da mesma forma, se de repente aparecer uma proposta de compra, eu vendo, sabe? Não tem problema, eu posso vender. E daí a pessoa vai me dizer assim, mas eu gostaria dele original. Não tem problema, eu te deixo ele original, sabe? Esse é o meu objetivo. Tem gente que vai lá, já corta tudo, corta a lata. Eu poderia cortar aqui. Eu poderia fazer o banco ter uma regulagem para trás também. Só que daí aí você altera demais a característica. Daí eu acho que já não é mais o meu estilo, sabe? Então eu prefiro manter assim. E da mesma forma, galera, eu falei para vocês que eu estava com muita dúvida em relação a rodas, né? Então olha só o que eu encontrei. Eu encontrei um jogo de rodas, são 4 rodas. São originais, elas, pelo que consta, elas vieram do Exército do Rio de Janeiro. Elas foram modificadas no próprio Exército, no próprio batalhão lá. E qual o objetivo dessas rodas? Eles fizeram umas rodas com offset negativo, com largura de 8 polegadas. Vocês podem ver, são rodas bem largas, né? E eu não sei se talvez isso era o intuito de botar num Jeep canhoneiro ou alguma coisa assim nesse sentido. Mas enfim, um amigo então de São Paulo, lá de São Bernardo do Campo, Marcelo Prado, que também é um entusiasta por Jeeps militares, ele conseguiu para mim essas rodas aqui. E por intermédio de um outro amigo aqui de Jaraguá, essas rodas chegaram até mim. Eu fiz uma restauração simples nela, só jateei, pintei tudo, né, e comprei 4 pneus novos então. Esse pneu aqui eu estava com dúvida entre botar o 235, o 245, eu optei pelo 245, ó, 245, 7516, é da X-Brio, XBR, não sei como é que o pessoal pronuncia. É pneu chinês, mas é um pneu bem construído, né? E ele é bonito, eu já rodei com ele, um pneu macio. Ficou uma largura bem bacana, porque eu queria eliminar esse alargador de paralama que eu tinha aqui, e eu também queria eliminar o alargador de roda que eu tinha lá dentro. Então, por isso que eu estava estudando o que fazer nessa situação, né? Porque eu estava usando outras rodas. Na verdade, eu estava usando essas rodas aqui da Mangels, né? O offset dela não é negativo, é no centro da roda praticamente. E os pneus que eu estava usando aqui são os pneus Moody, 31 polegada por 10,5 da Pirelli. Ótimos pneus, por sinal. Fica exatamente a mesma altura desses pneus que eu estou usando agora, porém eles são mais largos. E daí o que estava acontecendo? Na parte aqui de trás da caixa de roda, o pneu, em algumas situações, ele arrastava um pouquinho aqui assim por dentro. Ó. Pouca coisa. Aí eu me obriguei a colocar alargadores de roda. Eu botei 4 alargadores de 30 milímetros na época e eu resolvi esse problema de encostar lá na lata. Só que, aí veio outra questão. O pneu ficava muito para fora aqui, mas muito mesmo para fora,
muito mais do que esse aqui está um pouquinho, ele deve estar algo em torno de uns 30 milímetros olhando para fora da lata, mas o mude vinha mais, então eu tinha colocado aqui uns alargadores de borracha, muitos vão lembrar disso aí. Fica legal, só que assim, é bonito quando é novo, depois de um certo tempo ele já começa a deformar, ele já começa a rachar a borracha e aí eu já não curti mais. Peguei, tirei de novo, não gostei. Eu queria também eliminar o alargador de roda, que era uma coisa que me incomodava, e aí eu acabei optando por essas rodas aqui, então, que são rodas no padrão militar mesmo, porém com 8 polegadas de largura, de tala. Uma outra dúvida pessoal que eu ainda tenho é em relação a essas rodas aqui, ó. Cara, é um tipo de aro que eu acho bonito demais, sabe? Eu gosto dessa roda aqui. Eu só queria que ela tivesse o offset dela mais negativo para não precisar usar alargador de roda. Até vocês podem deixar nos comentários aí, cada um dá uma sugestão, o que vocês fariam, cara? Se vocês iam manter essas rodas aqui, que também ficaram legais, né? Ou se vocês iam deixar essas rodas aqui. Só não me venham com aquela história de botar a roda original, que é essa que tá aqui, ó. O pessoal já me perturbou com esse negócio. Cara, deixa a roda de original. Esse aqui é um pneu 750, tá? Original, aliás, original acho que seria Pirelli, tá? Pirelli eu acho que nem encontra mais, esse aqui é da Magion. É um pneu, na verdade é considerado um pneu agrícola, desculpa, é considerado um pneu agrícola esse pneu aqui, mas ele é um pneu militar. Por que eu não gosto desse pneu? Eu já expliquei antes, né? Eu acho que, sei lá, cara, o Jeep fica meio estranho com essa roda aqui, ela é muito estreita. E vamos combinar o seguinte também, é um pneu duro para viajar. Olha, eu já rodei, no começo eu rodei acho que um ano e pouco com essas rodas aqui. O Jeep pula, é duro, não tem estabilidade nenhuma. Sei lá, eu não curto essa roda, sabe? Não curto mesmo. Então eu prefiro um pneu um pouco maior, assim, mais, sei lá. Olha só que bonito. Claro, é opinião, eu respeito a opinião de todos vocês também. Eu não estou dizendo que tem que ser o que eu acho. Mas eu aceito opiniões. Né? Não vou dizer que vou acatar, mas eu aceito. Eu gosto de receber críticas, principalmente quando as críticas forem construtivas. Pois é, daí vocês devem dizer assim, mas, cara, se o Jeep já está tão adiantado aí, por que não termina logo esse negócio e monta, né? E aí eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. As rodas, pô, legal, cara. Eu gostei das rodas, eu curti pra caramba. Só que a gente cometeu um equívoco na montagem dessas rodas, porque esses pneus são pneus sem câmeras, né? E eu acredito que esses aros, o mais indicado seria usar pneus com câmeras nele. Então uma das rodas que o borracheiro montou, já no dia seguinte ela perdeu totalmente a pressão de ar. E eu levei novamente para ele para avaliar o que aconteceu. Ele não fez aquele teste de submersão no tanque de água quando montou, que ele deveria ter feito também, né? Também foi falha minha não ter pedido isso a ele. E aí quando ele colocou no tanque com água, então a gente identificou que na solda, pro lado de dentro do aro, ali onde é que foi feito o alargamento, ele estava escapando um pouco de ar. Umas bolinhas, pouca coisa, mas escapa o ar. Aí tivemos que desmontar a roda novamente, eu desbastei o material, eu levei num amigo meu que faz solda TIG eu não tenho, eu tenho só MIG. E a TIG ela caldeia um pouco melhor, então ela é menos porosa do que a MIG, né? E ele fez esse preenchimento com solda, a roda voltou para mim, eu fiz todo aquele tratamento novamente de lixar a roda, de descontaminar a pintura, daí eu passei pelo lado de dentro, eu passei um emborrachamento ainda, pintei ela novamente e levei ela num outro parceiro numa cidade vizinha que trabalha com alargamento de rodas, ele fabrica rodas submedidas também, para eles fazerem uma réplica com uma das rodas originais que eu tenho guardado aqui, fazer uma réplica dessa roda de 8 polegadas para eu poder ter igual como step no Jeep. Então eu ficaria com as 5 rodas iguais, que seria mais bonita, né? Então esse processo ainda vai demorar mais
uma semana, eu creio, porque ele iria começar agora na segunda-feira a trabalhar nisso aí para mim. Então, nesse momento eu estou no Jeep, estou só com 3 daquelas rodas de 8 polegadas montada e uma original. Só que hoje eu percebi que tem mais uma roda vazando um pouquinho também. Então eu vou tirar todas elas novamente, vou levar no borracheiro, vamos fazer o teste de submersão na água para saber se tem problema ou é válvula ou talvez problema na própria solda, como teve na outra roda. Para daí a gente corrigir isso aí e deixar ela 100% funcionando, né? Em últimos casos, um plano B que eu teria seria comprar câmeras. E mesmo não sendo indicado usar câmara de ar nesses pneus, eu iria montar ela com câmera. É uma opção também, né? Não é o mais indicado, como eu falei, mas a gente conseguiria resolver um desses problemas. Olhando agora de outro ângulo, a gente percebe, né? Fica bem legal mesmo essas rodas, sabe? Num primeiro momento, assim, eu até fiquei quase arrependido de ter feito esse negócio, porque parecia que algo não estava combinando com um Jeep. Mas tem uma particularidade no meu Jeep que eu vou contar para vocês o que eu penso e eu acredito que muitos vão concordar comigo. Quando um Jeep militar ele é 100% original, que ele não tem outros acessórios, assim como, por exemplo, o quebra-mato, aquela parte ali do bagageiro para colocar a barraca de teto, que nem eu uso aqui um outro bagageiro sobre o capô. Eu uso também esses estribos laterais ali que eu fiz, né? Quando o Jeep é original, que não tem esses acessórios, eu acho que realmente fica mais bonito com aquelas rodas originais mesmo. Aquele pneu militar, estreitinho e tal. Combina mais, fica mais harmonioso, vamos dizer assim. Só que no meu caso, que eu gosto um pouco mais desses acessórios, né? E também eu respeito quem não gosta desse tipo de acessório, porque tem quem não gosta, diz que isso aí estraga a viatura, enfim, eu já escutei muita coisa assim. Mas eu respeito a opinião de todo mundo e também gosto muito quando respeitam a minha opinião. Só que quando eu monto esses acessórios, o que acontece? O Jeep ele parece ser mais encorpado, sabe? Ele dá uma impressão, sei lá, está um pouco anabolizado, vamos dizer assim. E aí, para completar esse conjunto, você tem que ter um jogo de rodas diferente. Sabe, ele tem que ficar assim, apresentável, com rodas e pneus à altura, eu imagino. Né? É o meu ponto de vista. Claro, existem rodas muito maiores do que isso aqui, pneus 33, 35 polegadas que o pessoal coloca. Mas aí já é uma outra situação, é para aquele cara que gosta de fazer trilha, que, enfim, não roda por aí no dia a dia como eu rodo, né? Não tenho o intuito de fazer viagem, expedição. Também eu acho bacana, mas não é o meu caso. Então, por isso que eu gosto, assim, rodas um pouco mais largas, sabe? Um pouquinho maior, para dar uma incorporada na viatura. Tá, então por que Arley você não montou? Falou e não disse o que está acontecendo. Que fase, galera. Que fase. Como eu já falei no vídeo anterior, eu gosto de fazer essas coisas assim que eu fiz no Jeep, eu gosto de fazer sozinho. Sabe? Não é que eu precisasse fazer isso sozinho, eu poderia muito bem pagar um profissional, uma oficina para mandar fazer e só ir lá buscar quando está pronto, pagar e está tudo certo. Mas assim, tem uma coisa que eu digo para vocês que me completa, que me satisfaz, que é o fato de eu mesmo sozinho fabricar os meus acessórios, eu mesmo sozinho mexer no meu Jeep, sabe? Quando eu realmente não sei o que fazer ou eu não tenho conhecimento, aí claro, eu procuro um profissional que entende, um mecânico, um borracheiro, um eletricista, né? Mas as coisas menores eu consigo fazer sozinho. E eu tenho muito recurso aqui na empresa também para fazer, para desenvolver isso aí. E acaba sendo uma terapia, isso eu falo para vocês. Só que o que aconteceu? Deu um problema na pintura. E eu vou ter que refazer ela, pelo menos parcialmente. Logo depois que eu fiz o primeiro vídeo ali que eu botei para vocês, eu comecei a observar que alguns lugares
tava dando uma certa bolha na pintura, assim, uma bolha de ar mesmo. Tá? E eu fiquei intrigado com esse negócio e fui procurar um amigo meu ele é latoeiro de longa data aqui em Jaraguá, Paulo Behlen, amigo meu de infância, inclusive. E levei o Jeep lá e eu disse, Paulo, porque toda vez que eu tenho uma dúvida eu recorro a ele. Cara, super gente boa, entende muito, muito, muito de latoaria. Eu disse, cara, o que foi que eu fiz errado dessa vez? Há 11 anos atrás eu pintei esse Jeep por inteiro, porém eu tinha mandado jatear todo ele tinha sido totalmente desmontado, jateado, tudo, foi feito por partes. E eu fiz o mesmo procedimento, a mesma tinta, a mesma marca de tinta, inclusive. Comprei na mesma loja e não tinha dado esse problema. Claro, agora, 11 anos depois, estava começando a aparecer um risquinho aqui, um batidinho ali, alguma coisa assim, né? Só que agora foi diferente. Logo depois da pintura, ele embolhou. E aí eu levei lá para a gente saber o que era. E conversa vai, conversa vem. Ele disse, olha, possivelmente ficou umidade, né, porque aqui em Jaraguá do Sul é uma cidade muito úmida, chove muito. Nas semanas que eu estava trabalhando no Jeep, choveu praticamente todos os dias. E eu não tenho estufa de pintura, isso eu já falei para vocês. Eu faço isso aqui na garagem aqui da empresa, ao ar livre mesmo. Não tenho estufa de pintura. Aí esse pode ter sido um dos problemas e eu também posso ter comido bola e deixado um pouco de contaminação, um pouco de poeira da própria massa antes da pintura e acabou desplacando, né? Mas como eu gosto de ouvir uma segunda opinião também, eu procurei um segundo amigo meu que também tem uma oficina de latoaria, também um ótimo profissional, Chaves, e expliquei a mesma situação para ele o que aconteceu. Só que ele já foi mais ousado, né? Ele pegou um estilete, ele disse, vamos raspar para ver o que aconteceu, tu vai ter que pintar do mesmo jeito. E então ele começou com o estilete, foi tirando material, ele disse, cara, nesses lugares assim, ó, né, que vocês estão vendo que tá arranhado, foi onde é que passou a ponta do estilete. E o material, ele tava, agora ele não tá mais, ó, ele tá duro, ó, tá vendo? Mas o material, ele tava meio que esfarelando, assim, vamos dizer. É como se a massa que eu passei nesses pontos aqui, ela não tivesse curado o suficiente para poder lixar e pintar. É estranho. Talvez eu possa ter colocado pouco menos de catalisador do que é o recomendado pela fábrica, né, pelo fabricante. Só que a massa, ela endureceu normalmente. Ela endureceu, eu lixei, tudo certinho. E a massa, depois de lixada, eu lixei ela... primeiro você passa a massa, ela fica assim, um volume maior, mais bruto, vamos dizer. Aí você lixa com uma lixa mais grossa, né? Vai nivelando ela e depois você vai colocando uma numeração mais fina da lixa, para ela ficar também com uma textura lisa assim para pintar a lata, para não ficar aquelas marcas de risco, vamos dizer, né? Então o que eu fiz? Eu lixei com a lixa 320, ó, está desplacando ainda. Eu lixei com uma lixa 320 e depois eu passei uma lixa 400. Daí ele disse para mim que a lixa 400 eu não deveria ter passado. Eu devia ter parado na lixa 320 e daí ter aplicado o primer. E depois do primer passar a lixa 400. Isso eu não fiz. Acima da massa eu passei a lixa 320 e depois eu passei a lixa 400. E daí ficou liso, como vocês podem ver aqui, ó. Talvez aqui na imagem dá para até perceber, ó. Ficou bem liso mesmo. Quase que nem um vidro. E aí eu passei o primer. E o primer também, para fundo para PU, né? O fundo para PU eu passei, eu lixei e depois eu pintei com o verde. Ok, até aí, na minha cabeça, estava tudo certo. Eu pintei com o verde e tal, deixei o Jeep esperando para secar, acho que uns 2 ou 3 dias, 3 dias mais ou menos, aí eu comecei a montar ele. E daí eu já observei assim que alguns pontos onde eu tinha passado massa, por exemplo aqui também eu tinha passado massa,
aqui começou a levantar aquela bolha, mas a bolha não abriu. Ela só ficou uma bolha, se você apertava com o dedo assim, você sentia a tinta se mexer. Aí eu digo, caramba, cara, o que foi que aconteceu? Assim, o Jeep ele não tá, como é que eu posso dizer para vocês, não é uma lata 100% lisa, sabe? Que você olha assim, nossa, que perfeição. Até mesmo por ser um Jeep militar, talvez ele não saia do exército, acredito que nenhum Jeep saia 100% liso, mas é uma característica dele. Eu vi vários Jeeps assim e são assim mesmo. Então, só que o problema de desplacar a tinta é algo assim que me incomodou muito, sabe? Aí eu digo, não, eu vou desmontar o Jeep novamente, eu vou refazer essa pintura aí. Então, galera, eu comprei uma lixadeira orbital pneumática, tá? Já venho com um kit aqui, vem um saco para recolher o pó, uma mangueira, um kit com 10 lixas, 2 tipos de disco aqui, um para 5 polegadas, um para 6, esse aqui é 6 polegadas. E a gente vai usar, a partir de agora, esse equipamento aqui, para poder tirar, não tudo, mas boa parte da tinta. Eu não vou desmontar 100% o Jeep, eu vou tirar as portas, eu vou tirar essas janelas, vou tirar, por exemplo, aqui o suporte da antena, vou desmontar essa parte de trás aqui das luzes, o suporte do galão, o suporte do step eu vou tirar também, aqui também tem mais uma luz. Do lado de cá não vou tirar mais nada. Talvez, mas eu não tenho certeza ainda, talvez eu tire aqui essa parte da sirene, luz de aproximação. E do lado de cá também tem essa luz de aproximação, aqui essas duas, né? O blackout, que o pessoal fala, é a luz de aproximação. Porque aqui, ó, talvez não vai dar pra ver pro vídeo, mas ó, é uma bolinha. Você aperta com a unha, dá pra até perceber ali que mexe a tinta, tá vendo? Então ela tem ar por baixo. Então isso aqui já é uma peça que eu vou ter que lixar toda ela novamente. Claro, depois a gente isola tudo, as partes que não pode pintar. Por exemplo, aqui eu não preciso pintar mais. Ó. Essa parte aqui tá boa, mas essa chapa aqui eu vou ter que pintar novamente. Então a gente isola tudo, né? Tudo certinho. Dá uma trabalheira, né? Mas eu não vou mais precisar pintar, por exemplo, por baixo das rodas. Aqui eu não preciso, aqui não deu problema nenhum. Chassis, não deu problema nenhum. Para-choque, esses acessórios. A grade frontal ficou perfeita, não deu problema nenhum. Eu só vou mesmo trabalhar novamente nas partes que deram problema. Só que, por exemplo, uma lateral dessa aqui, né, se fosse só, por exemplo, aqui o problema, a gente isola aqui assim, né, e daí você faz a pintura. E consegue até puxar ela aqui para não precisar pintar o resto lá atrás. Mas eu vou isolar, por exemplo, isso aqui eu vou isolar certinho, né, eu lixo tudo ao redor, deixo tudo certinho. Onde tiver que eu repor a massa, por exemplo, nesses lugares, eu vou tirar a massa até onde chegar na lataria, depois a gente corrige com massa novamente, faz todo o processo de lixagem, lixagem, falei certo, né? E passa o primer, faz todo o procedimento novamente, e daí você deixa ele completão, sabe? Bem perfeito outra vez, para pintar novamente. Vai dar trabalho? Vai. É uma pena. Eu estava ansioso, eu queria andar com o Jeep, mas paciência, né? Agora eu vou ter que refazer isso aí. Aí vocês vão me dizer assim, pô, cara, você vai ter agora uma dupla despesa, né? Vai custar 2 vezes. Se tivesse já levado num cara profissional para fazer, agora vai custar o dobro. Na verdade não, tá? Porque assim, ó, para você repintar um Jeep inteiro, que nem esse aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, eu gastei algo em torno entre 550 a 600 reais de material de pintura a primeira vez, tá? Mas com isso eu pintei, além de pintar o Jeep todo, eu pintei o chassi, eu pintei rodas, eu pintei todos esses acessórios que eu tenho ali que suporta a barraca, essa parte ali, ó, que eu fiz a escada nova, tem o cambão, o capô tá lá, o capô também deu problema, eu vou mostrar para vocês depois. Mas essa peça ali eu pintei também. Então, para isso tudo, eu devo ter gasto algo em torno ali de, vamos chutar alto, 600 reais. Então, o restante foi o meu tempo de trabalho, né, que eu estou aqui disponível para fazer isso. Eu não achei caro. Se eu tivesse mandado fazer o serviço fora, um serviço completo desse aqui, ele daria aí
Cara, eu vou chutar, tá? Mas eu acredito que um serviço desse aqui ele ia dar mais ou menos 10 vezes esse valor que eu gastei. Vai, vamos chutar alto, R$600. Então dá uns 6 mil. Porque agora eu tomei o orçamento para terceirizar esse trabalho aí. E digo para vocês que não é barato, sabe? O cara ia me cobrar, eu ia pagar o material e a mão de obra para fazer, só para recuperar esses problemas que deram, eu gastaria R$3.000 com ele, né? Não quero desmerecer o serviço do profissional, eu acho que é o trabalho deles, os caras, eles são bons no que fazem, eles precisam cobrar isso aí. Mas eu tenho condições de fazer sozinho, né? Eu tive esse problema, mas eu já sei onde que eu errei, então eu posso corrigir isso aí. E eu consigo fazer ele novamente sozinho. E agora eu comprei o material para refazer, e o material que eu comprei agora, ele custou tudo, com lixa, os catalisadores, o solvente, tudo que eu precisei comprar ali, a tinta, né, a própria tinta, R$190. Eu acho que ainda vai sobrar tinta talvez para repintar as rodas velhas que eu tenho aqui. E o que sobrar eu vou aproveitar para alguma coisa também. Então, acaba compensando fazer sozinho, sabe? Acaba compensando. Mesmo que o meu serviço, eu sei, não é um serviço profissional. Já falei isso, eu não sou profissional nessa área. Mas eu consigo, assim, tirar uma qualidade boa em cima disso aí. E eu vou encarar novamente, eu não tenho medo de desafio, né? Vai me dar um certo atraso, mas se eu tivesse que mandar para fazer fora, também ia me atrasar tudo, porque o pessoal nenhum profissional agora ele vai te dizer, não, traz o carro aqui segunda-feira e já vou começar a fazer. Não, eles têm uma fila de espera lá e muita gente para trabalhar, eu entendo isso aí. Então eu não vou tomar tempo de ninguém e eu vou fazer tudo por conta própria novamente. O que eu falei antes do capô, né? Olha, alguns lugares que desplacou também. Ó. Nesse ponto aqui, ali, lá. Claro, agora tá tudo cheio de poeira aqui, né? O capô tá parado aqui, tá pegando pó, a gente andou mexendo também. Lado de lá também deu um probleminha, ali também. Então o que eu vou fazer? Eu vou lixar isso aqui tudo novamente fora. Vou passar massa por tudo novamente, vou refazer todo o trabalho, tenho certeza que dessa vez eu vou acertar, só depois daí que a gente faz aquela pintura da estrela, né? Uma estrela bem grande aqui, acho que ela tem 50 centímetros de diâmetro. E aí eu vou deixar zerado isso aqui também. As outras peças ficaram perfeitas, não tive problema nenhum. Essa escada, por exemplo, aqui ficou muito show, é uma escada toda de alumínio, leve, ela deve, olha... Eu não pesei, mas eu acredito que não tem meio quilo, tá? Material super leve, bem resistente também. Assim como eu fiz a barraca também, bem mais leve, né? Minha barraca antes ela tinha 50 e poucos quilos, eu não me lembro. Eu falei nos vídeos anteriores do peso. E essa aqui, eu acho que se não me falha a memória, agora está com 36 quilos. Eu sei que eu consegui diminuir aí uns 35, 40% só no peso da barraca, né? Então alguns outros acessórios que eu eliminei do Jeep também, como aqui eu tinha um toldo lateral, talvez muitos vão lembrar que eu tinha um toldo lateral. Esse eu eliminei, mas eu vou fazer um outro toldo, tá? Vou fazer um outro toldo também em alumínio, num modelo um pouco diferente daquele que eu tinha, para também visar eliminar o peso. Então assim, eu não tenho muito acessório pesado no meu Jeep, sabe? A única coisa é essa estrutura de aço aqui, né? Aço tubular. E esse bagageiro de capô aqui, que também é feito com tubo, né? Mas não é coisa muito pesada, sabe? E o restante são coisas normais do Jeep. O suporte de galão, o suporte do step, da antena. Não tem nada extraordinário. O que dá uma impressão assim de um Jeep ser um pouco mais pesado, talvez, às vezes, é a questão das rodas ali e tal, né? Que dá uma incorporada na viatura, vamos dizer assim. Mas fora isso, galera, é um Jeep normal, tá? Sem muitas mudanças aí. Motorzinho, como vocês podem ver, motor de Opala 4 cilindros. O câmbio dele é 3 marchas. Esse motor aqui, ele veio assim do exército, sabe? Na época aqui, ó, a extinta Bernardini trocou esse motor
em 1989. Então esse aqui é um conjunto que saiu assim do exército. Muitos não conhecem essa história, alguns conhecem também. Então esse é um Jeep que veio do exército com motor de Opala 4 cilindros, mas o câmbio permanece o câmbio de 3 marchas original e ele tem o diferencial também bastante reduzido. Então pessoal, se vocês também gostaram desse conteúdo aí, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando sobre essa reforma que eu fiz, os problemas que eu tive, né? Se isso faz algum sentido para vocês, tudo que eu falei, que aconteceu comigo, ou se de repente tem alguém aí profissional na área também que queira dizer assim, dar sua opinião sobre o que aconteceu, se foi um problema de catálise, se faltou limpeza na superfície, ou se a própria umidade do ar contribuiu para dar o problema, vai deixando aí nos comentários. Eu segui rigorosamente tudo o que pede pelo fabricante, por exemplo, na mistura do catalisador com a tinta e mais aquele, tem um endurecedor e tem um thinner, né, apropriado para tinta. Comprei, conforme o fabricante fala, a numeração específica de cada tinta. Só que acabou dando esse problema. Então, curioso que são só nas partes onde é que mais trabalhei com massa, né? Então, é quase certo mesmo que o problema estava na massa que eu utilizei. Eu usei massa de poliéster. A questão do lixamento também faz algum sentido para mim, porque eu usei uma lixa muito fina, então ela acaba desplacando a tinta, né? Por algum motivo. Mas para isso ocorrer, tinha que ter, acho que, um agente contaminante ali no meio, que não deixou dar a aderência suficiente que precisava. Então eu vou fazer, essa semana eu vou começar a desmontar algumas partes. Possivelmente eu vou fazer algumas tomadas de vídeo para mostrar, talvez não tudo, tá? Porque como eu falei no vídeo anterior também, esse negócio de você querer filmar para o YouTube e ainda querer fazer um serviço com alguma qualidade, às vezes não sei se funciona, sabe? Mas alguma coisa eu vou fazer. E eu estou ansioso também para depois terminar, montar todas as peças e pintar as máscaras, né? As máscaras que eu digo, as máscaras adesivas, que é aquela estrela que vai no capô, umas numerações que o Jeep tem, que são assim características dos Jeeps militares, né? Que é feito em branco. Isso eu vou fazer só depois quando estiver pronto. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado disso tudo. Então galera, é isso aí. O vídeo de hoje é só sobre isso mesmo. Deixa aí o meu abraço para todo mundo. Quem gostou, vai deixando aquele like, curte, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve ali. Isso me motiva também a fazer mais vídeos nesse sentido, né? E eu não posso vir aqui só postar as coisas legais que acontecem. Eu tenho como colocar também as coisas que deu ruim, né? Fazer o quê? É o que acontece na vida da gente, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes você tem tempo, às vezes não. E agora estou nessa fase. Uma fase meio difícil aí, fiquei chateado no começo, mas agora já compreendi que não era o momento, né? Que se aconteceu, algum motivo tinha, né, para isso acontecer. E o negócio é levantar, sacudir a poeira e resolver o problema o quanto antes. Então é isso aí, galera. Fica aqui o meu abraço para vocês e até o próximo vídeo.